Uma boa noite a vocês, meus queridos alunos. Estamos começando aqui mais uma teleaula de filosofia. E, claro, estamos dentro do nosso projeto Filosofar. Afinal de contas, você já sabe, não é? Filosofar é preciso hoje e sempre. E olha, como nós estamos aí finalizando o terceiro termo do EJA, do supletivo, então vamos aproveitar aí estas aulas e vamos fazer um breve passeio por toda a história aí da filosofia, ok? Tá? Então, hoje é a primeira parte. Na semana que vem, nós teremos a segunda parte aqui desta aula, tá bom? Então, olha só, o objetivo aqui da aula de hoje, né, é justamente mostrar os principais aspectos de cada período da filosofia. Então, veja bem, a filosofia antiga, ela tem um objetivo, a filosofia mais ela tem um outro objetivo, né? E assim sucessivamente, a Idade Média também. Então, isso deu para perceber ali, né, pelo vídeo que nós acabamos de assistir. Então, e como também falou a Luciane, né? Ela falou, na época da Renascença existia um foco, né? Então, vocês também viram um pouquinho disso, e esse é o objetivo aí da nossa aula de hoje, tá bom? Ver um pouco aí dos principais aspectos, as principais características e os principais filósofos de cada período, começando, claro, da antiguidade, ok? Bom, para isso, vamos falar o que é a filosofia, né? O que é a filosofia, para que serve a filosofia e por que estudar a história da filosofia. Então, veja bem, a filosofia, ela não necessariamente é uma ciência, tá? Por quê? Porque a filosofia, ela necessita da história. Então, por isso que eu até perguntei ali aquela hora, né, se vocês tinham visto todas essas coisas em história, porque a história e a filosofia caminham juntas. E por que a história e a filosofia caminham juntas? Porque, veja bem, esses filósofos escreveram dentro de conceitos da época, tá bom? Então, o filósofo ele está inserido dentro de um contexto e eles vão, no caso, filosofar em cima daquilo que eles estavam vivendo naquela época, tá bom? Então, cada período aí da filosofia tem um motivo para existir. E o que é a filosofia? Lembram da primeira aula ali que eu dei para vocês, né? Eu falei que a filosofia, ela é a mistura de duas palavras gregas, filia e sofia, não é? E o que é que significa mesmo filia e sofia? Vamos ver aí se alguém lembra. Será que alguém lembra o que é filia e sofia? Juntando deu filosofia, né? Mas o que é filia e sofia? Filia é amor, né? Filia é amizade, sofia é sabedoria. Ou seja, filosofia é o amor pela sabedoria e o filósofo é o amigo do saber. Então, qual é o papel aí do filósofo? O papel do filósofo é buscar a verdade, tá? Então, isso você não pode esquecer. O papel do filósofo é buscar a verdade. Portanto, o verdadeiro filósofo é aquele que não se contenta com respostas prontas. É aquele que ouve uma notícia e ele procura mais notícias para constatar a verdade, não é? Então, a filosofia, ela busca a verdade, e o filósofo, ele é esse amigo do saber, é aquele que está sempre buscando a verdade. E nós vamos estudar o que agora, né? A história da filosofia, ou seja, qual foi a contribuição que cada filósofo deu dentro de cada período histórico. Então, nós vimos ali no vídeo, não é? Que fala que existiam ali os debates, que existiam conflitos entre filósofos, o que é extremamente normal. Veja bem, na própria sala de aula,
se a gente chegasse para vocês e falasse, olha, vocês vão se formar aí no final do semestre, né? Vocês querem fazer uma festa, vocês querem fazer... como vocês querem a festa? Vocês querem pizza, crepe ou churrasco? Então, você vai dividir a sala, né? E vai ter que fazer uma votação para descobrir aí qual seria a vontade da maioria. Então, os filósofos também, né? Os filósofos também debateram muitas ideias, e muitos não chegaram aí num consenso, tá? Mas é isso que é o bacana, é você partir de um pensamento filosófico e continuar esse pensamento filosófico. Portanto, reparem o seguinte, a filosofia não pode ser uma ciência porque ela está sempre em transformação, ela está sempre em mudança, está sempre revendo os seus conceitos. Beleza? Entenderam aí o que é filosofia? Qual é o papel do filósofo? Ou tem alguma pergunta? Por enquanto está tranquilo. Eu tenho só um comentário, professor. Sim. Pode Eu falar. tenho só um comentário. O professor Maurício de português, ele dava aula para a gente de literatura. Ah, bacana. Bacana, literatura. Então, literatura também. Porque Por isso que entrava as matérias. Sim. A literatura também. A literatura entra muito da filosofia e da história por causa daquilo que eu falei para vocês também, né? Aquelas pessoas que escreveram livros e tal, elas escreveram dentro daquilo que estava acontecendo na sua época. Então, a literatura nos dá muitos elementos, tá? Para interpretar aquelas épocas passadas. E também a Bíblia, né? Para quem gosta aí de Bíblia, por exemplo, claro, de acordo assim com a espiritualidade, nós vemos a Bíblia como a palavra de Deus, o livro revelado à humanidade, homens que escreveram a Bíblia, porém, homens iluminados, homens inspirados, né? Mas essa inspiração também se deu dentro do período em que aquelas pessoas viviam, né? Então, você vai ler um determinado livro bíblico, você também precisa entender a literatura da época, tá? Então, qual era a intenção daquele autor? Provavelmente o professor Maurício, que vocês citaram, que pelo visto gostam bastante dele, ele deve ter explicado isso para vocês. Quando você pega uma obra, tipo você pega Shakespeare, né? Você vai ler Shakespeare, você tem que entender onde ele nasceu, onde ele viveu, se ele foi rico, se ele foi pobre, né? Se ele trabalhava, se ele não trabalhava, como era a sociedade, né? Então, a Bíblia também. Você tem lá o livro do Gênesis. Tá? Quem foi que escreveu o livro do Gênesis? Por que escreveu o livro do Gênesis? Qual era a intenção do autor a escrever o livro do Gênesis? Será que foi escrito por um autor só ou foi escrito por vários autores? E em que época e com qual intenção? Né? Então, tudo é assim, a filosofia também, tá? Então, você vai ler Aristóteles, tá? Quando que ele viveu? Por que ele escreveu as coisas que ele escreveu? Quando você vai para uma obra, né, de um autor, você precisa antes conhecer o seu histórico, senão você lê e não entende nada ou interpreta ao pé da letra. Domingos quer fazer mais um comentário? Não, por enquanto não. Não, e a gente não gosta, a gente ama o professor Maurício. Nossa, né? Que bom. Que bom, que ótimo. Maravilha. Mas a gente te ama também, Pro. Que ótimo. Você também, professor. Beleza, que ótimo. Fico A feliz. sua aula está mais... Professor, sua aula está mais completa do que a primeira filosofia que tivemos. A gente procura aí, né, dar bastante elementos aí para vocês realmente filosofarem, né? O nosso objetivo enquanto professor de filosofia é esse, que vocês tenham um pensamento autônomo, né? Eu não falei para vocês agora mesmo que o filósofo é aquele que busca a verdade? Então é isso que a gente deseja, né? Que você busque a verdade quando você for votar, por exemplo, um candidato político, você busca a verdade na hora de educar um filho, né?
Então, você sempre pensar, puxa, meu filho está fazendo bagunça na escola, mas por que será que ele está fazendo bagunça na escola? Quem são os amigos do meu filho? O que ele está assistindo na televisão? Quem está influenciando ele? O que será que está acontecendo? O que eu fiz de bom para ele? O que eu deixei de fazer? Então, isso é a filosofia. A filosofia você usa na sua casa, filosofia você usa no seu trabalho, né? Como fazer para você se tornar um funcionário melhor? Ou como fazer para eu me tornar um bom patrão, né? Então, a filosofia, na verdade, é isso. Sim. Né? Então, é isso que eu procuro pegar o pensamento aí dos filósofos e apresentar alguma coisa para vocês. Bom, então, assim, né? Nós temos aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no slide, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia antiga, né? Então, assim, a filosofia antiga também é chamada de pré-socrática, filosofia pré-socrática. Então, nós temos aqui, ó, os filósofos pré-socráticos, né? Nós temos 3 filósofos aqui, olha só, da cidade de Mileto, tá? Então, Mileto não é sobrenome do filósofo, é que eles eram da cidade de Mileto. Então, nós temos o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes. Então, fica aqui a dica, hein? Quem estiver pensando aí em ter um filho, olha aí 3 nomes interessantes, né? Tales, Anaximandro e Anaxímenes. São aí os primeiros filósofos gregos, tá bom? Esses primeiros filósofos gregos, eles tinham um objetivo muito específico. Eles queriam saber a origem da vida. Eles queriam saber a origem do mundo. Eles queriam saber a origem dos planetas, não é? E também queriam saber como funcionam, né? Como funciona a vida. Ou seja, o que são as plantas? Do que são feitas as plantas? Do que é feita a pedra? Né? Então, eles buscavam esse sentido, né, para tudo aquilo que existe. Então, por que eles estavam buscando isso? Porque antes da filosofia, tudo era explicado através de mitologias, tá? O que era a mitologia? A mitologia era uma espécie de religião da época. Então, nessa época, você tinha ali a mitologia grega. Certamente vocês já viram aí algum filme que aparece algum item mitológico grego, né? Alguém saberia me falar aí alguma mitologia grega? Alguém já ouviu uma história de uma mitologia grega? Sim. Sim, você lembra algum? Minotauro, a Medusa. Isso. Centauro, né? É assim, pai? Isso, tem o Cérbero, né? Tem um monte de seres míticos, né? Vocês conhecem também, assim, algum deus grego? Sim, Professor. Netuno, né? E assim vai. Isso, Netuno, ele é da mitologia romana. O que corresponde à mitologia grega é o Poseidon. Por isso que você confundiu, porque o Poseidon e o Netuno, eles são, assim, o mesmo, né? Só que um é mitologia grega, a outra é mitologia romana. O Domingos também, Domingos, lembra aí de alguma mitologia grega? Então, eu assisto o filme sempre o Percy Jackson, mas eu não lembro o nome dos deuses gregos. Isso. Tem aparece muito naquele filme Percy Jackson lá. Isso, aparece mesmo. Aparece, eu assisti também o filme, e aparece ali principalmente, né, Zeus, Poseidon e Hades. Zeus, Poseidon e Hades. Esses mesmo. É isso aí. Então, o que acontece? Antes de existir a filosofia, isso, ó, nós estamos falando de muito tempo atrás, ó. Você está vendo que o primeiro filósofo, dá uma olhadinha aí no slide, ó, o primeiro filósofo, ele é de 600 anos antes de Cristo. Ou seja, se nós estamos no ano de 2020, isso faz
2.600 anos. É muita coisa, não é mesmo? Então, veja bem, há 2.600 anos atrás, você tinha, em alguns lugares ali do mundo, o judaísmo, né? Como religião. E você tinha na Grécia a mitologia, tá? Você tinha ali em Roma, ali naquela região onde hoje é a Itália, né? Você tem a mitologia romana, tá bom? Então, e você tem outras mitologias ainda muito mais antigas, né? Como o hinduísmo, por exemplo, que é uma religião aí de praticamente 5.000 anos. Então, o que acontece? Todas as pessoas na época tinham uma religiosidade. Aí veio Tales, né? Veio o primeiro filósofo aqui, o Tales, e falou o seguinte: olha, esse lance de mitologia até que é legal, mas será que não dá para explicar a origem do universo de uma forma racional? E aí, Anaximandro e Anaxímenes também entraram aí nessa empreitada junto com o Tales, né? E eles começaram aí a pensar sobre a origem do universo. E eles até chegaram a uma conclusão. Eles concluíram o seguinte: olha, o Tales falou assim: eu vejo que tudo aquilo que existe certamente deriva da água. Por que deriva da água? Porque a água é o princípio da vida. Nós precisamos de água para viver, a planta precisa de água para viver. Nós vemos o ciclo da água, né? Você tem a água ali líquida, aí você tem a evaporação, a formação das nuvens e a chuva, ou seja, um ciclo da água, né? Então, Tales vai falar, olha, toda a vida ela se origina através da água. Vem o Anaximandro e fala, olha, tudo existe através de uma coisa, algum elemento que seja muito pequenininho. Tudo aquilo que existe é formado de alguma coisa muito pequena e que a gente nem consegue ver a olho nu, né? Mas essa coisa tão pequenininha, de acordo com a sua combinação, ela vai formar a pedra, vai formar a areia, vai formar os tecidos da nossa pele, né? Então, esse elemento ele chamou de áperon, tá? Hoje a gente sabe que existe o átomo, né? Ele chamou isso de áperon, é uma coisa assim muito pequena, né? E que formaria todas as coisas. E veio também o Anaxímenes que falou, olha, tudo isso é muito interessante, mas eu acredito que tudo surge do ar. Por que o ar? Porque tudo aquilo que é vivo respira. Além disso, o ar, você tem o ar em movimento. O ar em movimento faz com que os planetas girem, né? Então, toda essa movimentação aí dos planetas se dá através do ar. E sem essa movimentação, nós não teríamos a sua antítese, né? Que seria o ar e fogo. Então, surge aí através do ar. Tivemos o Pitágoras, que vai falar o quê? Tudo que existe é número. Pitágoras foi um grande filósofo e matemático da época, né? Tudo é número. E o Heráclito, que vem falar aqui para nós da questão da mudança. Tudo está em constante mudança. Ou seja, o Domingos, por exemplo, né? Domingos era, quando criança, era uma pessoa. Quando jovem, o Domingos era outra pessoa. Agora, de adulto, ele é uma outra pessoa, ou seja, ninguém é o mesmo e nada é o mesmo, né? O que você acha, Domingos? Aí voltou a ser criança, Pro. Não, eu continuo criança, só mudei só a performance. Voltou a mesma criança. Voltou a mesma criança, né? Que maravilha, viu? Então, mas é isso, e eles vão falando sempre da mudança, inclusive um rio, né? Ele vai falar, inclusive, olha, você nunca vai entrar no mesmo rio, se você for hoje no rio e for amanhã, aquele rio é outro. Por quê? Porque aquela água que estava ali ontem já correu, então já é outra.
Hoje você tem um humor, amanhã você está com outro humor, hoje você tem um desejo, amanhã você vai estar com outro desejo. Então, tudo aquilo que existe é um jogo entre os contrários, tá bom? Mas, assim, a filosofia antiga, pré-socrática, ela buscava isso, ela buscava entender a origem da vida, né, a origem do universo. Por isso eles são chamados também de cosmólogos, né? Porque eles procuravam entender o movimento dos planetas, tá bom? Entender, assim, as plantas, né? Plantas medicinais, inclusive. Então, esses filósofos primeiros, eles romperam com o pensamento mítico religioso. Eles não eram ateus, tá? Às vezes o pessoal fala, filosofia é coisa de ateu. Não, eles não eram ateus. Só que eles falaram, olha, tudo isso que a mitologia explica, dá para a gente explicar com a razão. A gente não precisa da mitologia para explicar isso mais, tá? Então, eles foram importantes aí para romper com esse pensamento mítico religioso. Tudo bem por enquanto? Sim. Então, beleza. Então, nós vimos até aqui... Sim. Beleza, nós vimos até aqui que a filosofia, ela é a amizade pela sabedoria, e ela surge com Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que são os 3 filósofos de Mileto, e eles romperam com esse pensamento místico religioso e queriam explicar tudo através do pensamento. Eles não queriam mais explicar nada com mitologia, tá bom? Bom, agora vamos conhecer aí também, ó, mais alguns pensadores, não é? Nós temos aí um pensador famoso da época, cujo nome é Protágoras. O Protágoras, ele era da cidade de Abdera, né? E assim, o Protágoras, ele era um chamado sofista, né? Por quê? Sofista também vem da palavra sofia, que significa sabedoria. Então, o Protágoras, ele falou o seguinte, ele falou, olha, a filosofia está se preocupando em entender a origem do universo. A filosofia está preocupada em entender a origem da vida, por que estamos aqui, né? De onde viemos, para onde vamos. Olha, pode parar com tudo isso, ele vai falar, né? Não adianta ficar pensando nesse tipo de coisa. Por que não adianta pensar nesse tipo de coisa, né? Não adianta porque o fato é que nós já estamos aqui mesmo, nós já estamos vivos, né? E outro fato importante, nós estamos vivos hoje. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, né? Isso é outro fato. Então, por que a gente vai se preocupar com a origem da vida? Até porque eles, na época, não tinham microscópio, não tinham telescópio, não tinham laboratório, né? Então, falou, para que a gente vai se preocupar com isso? Vamos nos preocupar com o ser humano. E aí o Protágoras disse essa frase famosa, né? Que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que acontece? Ele pensou assim, de todos os animais, das plantas que existem, né? O único animal que tem consciência de si e do mundo é o homem. Portanto, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o homem é que atribui importância para uma coisa, é o homem que atribui características para as coisas que existem, e o homem tem que aprender aí a cuidar de si mesmo, né? E a cuidar dos outros. Então aí vai aparecer um outro cara muito importante, que é o Sócrates, né? Então, o Protágoras, ele foi importante nesse sentido de influenciar esse novo pensamento que vai se concretizar com o Sócrates. Então, por isso que o Sócrates ele é considerado um marco divisório na história da filosofia grega, porque esses primeiros filósofos buscavam a origem da vida, né? E o Sócrates vai vir com uma filosofia humanista. Então, ele vai falar, olha, de fato, né, como disse o Protágoras, nós estamos aqui. Então, o que é o mais importante? O mais importante é aprender a conviver. E para aprender a conviver, nós precisamos desenvolver a política
e desenvolver a ética e desenvolver outras coisas que façam parte do contexto humano. Então, nós temos que nos preocupar conosco, né? Nós temos que nos preocupar com os seres humanos, tá bom? Então, o que acontece? O Sócrates, ele veio com uma ideia muito interessante para a época. Ele veio com um método, né? Um método filosófico baseado em 2 termos gregos, né? Dá uma olhadinha aqui no slide, ó. É um nome meio diferente aí. Esse método do Sócrates, ele é baseado na maiêutica e na ironia, tá? Então, vamos lá. Resumindo, o que é a maiêutica e a ironia? A maiêutica e a ironia são um diálogo. A maiêutica e a ironia são um diálogo, tá? Então, assim, esse diálogo, ele consiste em fazer perguntas. Então, por exemplo, né? Se eu chegasse para vocês e falasse, olha, o que é política? Aí alguém vai falar, olha, política é uma coisa de bandido, tá? Por quê? Porque o bandido, hoje, todo político é pilantra, é bandido, é safado, né? Aí vinha o Sócrates de novo e falava, tá, mas e como é que surgiu essa pilantragem na política? Ah, porque os homens naturalmente são corruptos. Aí vem o Sócrates e como é que surge a corrupção? Aí o camarada vai falar, olha, ela surge do desejo de fazer o mal. Puxa, mas por que então que não há o desejo de fazer o bem? Então, assim, a pessoa chega um momento que ela não consegue mais responder. Então, esse momento é o chamado de ironia. Essas perguntas é o momento da ironia. É você ir perguntando, 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 até que chega uma hora que não existe mais resposta. A hora que não existe mais resposta, vem a maiêutica. A maiêutica, a palavra maiêutica, traduzindo para a língua portuguesa, significa parto. Olha que interessante. Por quê? Porque o Sócrates falava que ter ideias é muito difícil. Ter ideias é como um parto. É necessário muito estudo, né? Então, o Sócrates enfatizou muito estudo, né? Então, é necessário ter muito estudo. Então, a maiêutica é como parir ideias. Então, é isso, né? O Sócrates, ele propunha esse método dialético, um método do diálogo. Então, você vai dialogando a fim de conseguir chegar à verdade. Lembrem-se também que eu falei que o objetivo da filosofia é chegar à verdade, tá bom? Então, o Sócrates, ele vai vir também com algumas frases famosas, como aquela frase, olha, tudo que eu sei é que eu nada sei. Eu sei que nada sei. Por que será que ele falou essa frase? Hein? Alguém tem alguma ideia? Porque a gente nunca sabe totalmente tudo, né? A gente sempre tem alguém que tem uma outra ideia e a gente acaba aprendendo muito com aquela pessoa. Então, assim, não tem o certo e o errado, né? Eu também acho isso. Acho que a gente está em constante aprendizado. Então, a gente nunca vai saber de tudo. Então, a gente sempre está disposto e predisposto a aprender, né? Eu falo aqui em casa que que eu gosto muito de gente, né? Porque eu aprendo muito, eu aprendo o que fazer e aprendo o que não fazer também, né? Muitas vezes. Verdade. Então, eu gosto de estar, assim, conversar, de ter bastante gente em volta por isso. Perfeito. Maravilha. Então, é justamente, né? A gente sempre tem que estar indo em busca de mais, né? E eu acho assim, através de outras pessoas, a gente, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, né? Eu também acho isso. Sim, sem dúvida. Então, nós nunca sabemos tudo, sempre podemos aprender cada vez mais. Então, o Sócrates, ele, com essa frase, ele quer justamente também nos dar aí uma lição de humildade. Por quê? Porque naquela época tinha pessoas que achavam que sabiam de tudo, né? E até hoje tem gente que acha que sabe tudo, tem gente que acha que não é possível aprender mais nada, tem gente que não acredita.
né? Então, tem gente que às vezes não acredita em si mesmo. Ele vai falar, olha, é necessário reconhecer sempre o sei que nada sei, porque eu sempre posso, de fato, como vocês disseram, aprender cada vez mais, tá bom? Bom, hoje nós vamos finalizar aqui o período da filosofia clássica. Então, para finalizar aqui a filosofia clássica, nós temos aqui mais 2 importantes pensadores, né? Esses 2 importantes pensadores são Platão e o Aristóteles. Tanto Platão como Aristóteles, eles também vão seguir aí o Sócrates, né? Eles vão ter aí esse raciocínio bem semelhante. Porém, o Platão, ele vai inserir muito mais elementos do que o Sócrates, né? O Platão, ele vai dizer o seguinte, olha, existem 3 tipos de ser humano. Esses 3 tipos de ser humano, eles existem de acordo com as características da sua alma. Olha só que interessante, né? Ele fala aí que existem 3 tipos de alma. Existe uma alma racional, existe uma alma irascível e existe uma alma concupiscente. Olha só, hein? O que seria a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscente? Bom, a alma racional é aquela alma dos filósofos, né? A alma dos magistrados, ou seja, pessoas que estão aqui no mundo para mexer com a política, para mexer com a justiça, para criar as leis, para serem os políticos, para serem os escritores, os filósofos. Esses sim possuem uma alma racional. Existem aquelas pessoas que possuem alma irascível. A alma irascível é a alma daqueles que irão defender a cidade. Então, desde pequeno já dá para perceber, né? O Platão fala muito de educação. E ele fala, olha, desde muito criança já dá para perceber qual é o tipo da alma da criança. Se vai ser uma alma racional, se vai ser uma alma irascível, ou seja, se serão aí os guardiões da cidade, né? Os soldados do exército, ou se aquela alma é uma alma concupiscente. A alma concupiscente é a alma de quem trabalha, né, de quem faz trabalhos manuais. Então, por exemplo, os artesãos, aqueles que fazem cesta de vime, que faz vaso de barro, de cerâmica, pintores, músicos, né? Então, a alma concupiscente. E o Platão fala o seguinte, olha, e assim deve ser a política. A política ela deve ser baseada na educação. Então, se o camaradinha ele tem uma alma concupiscente, não adianta você querer que ele vá para o exército, porque ele não vai ser feliz e ele não vai servir para a cidade. Ele não vai servir para a cidade. Então, não adianta. Por que não adianta? Porque ninguém pode ser feliz sozinho. Todos nós nascemos com uma finalidade. Nós nascemos com um objetivo. O objetivo da educação é ajudar essa criança a descobrir qual é o tipo de alma que ela tem. Se ela tem a alma racional, a alma irascível, a alma concupiscente. E o mestre vai encaminhar essa criança, esse jovem, para que ele haja de acordo com a sua alma. Tá bom? Uma coisa aí também muito interessante. E o Platão também tem uma teoria que é muito famosa, que é a teoria do mundo das ideias. Então, veja bem, o Platão ele tem um pensamento muito semelhante nesse sentido ao kardecismo, né? Quem conhece um pouco do kardecismo vai entender facilmente essa teoria das ideias do Platão. Porque o Platão ele fala assim, olha, nós aqui agora vivemos em um mundo sensível. Nós vivemos num mundo sensível. Por que um mundo sensível? Porque é um mundo onde nós dependemos da matéria. Esse é o mundo material. Só que tem um detalhe. Esse mundo material, ele nada mais é que o reflexo de um mundo superior. Existe um mundo das ideias. Então, por exemplo, quem conhece o kardecismo sabe que o kardecismo fala, né, que esse mundo ele é um mundo de provas, um mundo de expiações, ou seja, um mundo material.
é um mundo onde nós seremos provados, né? Então, nós sentimos muito, nós sentimos amor, raiva, ódio, esperança, desespero, medo, calor, frio, né? Por quê? Porque a matéria nos dá as experiências mais importantes. Depois a gente morre, por exemplo, e vai para o nosso lar, né? Então, quem curte essa parte assim de kardecismo conhece, a pessoa vai lá para o nosso lar. E você, se você assistiu o filme Nosso Lar, ou se você leu o livro, você vai ver que o mundo, lá o mundo espiritual, né, vamos dizer assim, ele é muito semelhante com o nosso, não é? E o Platão é que veio com essa ideia, porque na época nem existia o kardecismo, né? O kardecismo é do século XIX. Quem teve essa ideia, na verdade, foi o Platão, muito antes do Allan Kardec, né? Mais de 1.200 anos antes do Allan Kardec, o Platão já teve essa ideia. Então, ele falava que existia um mundo das ideias, né? Esse mundo das ideias é que é o mundo perfeito. E tudo aquilo que existe aqui é uma cópia do mundo das ideias. E o Platão acreditava no fenômeno da metempsicose. O fenômeno da metempsicose é o que o kardecismo chama de reencarnação. Ou seja, o Platão fala que a alma é imortal, mas que ela nasce num corpo e morre, vai para o mundo das ideias, contempla as ideias, contempla a verdade e retorna a esse mundo. E é isso que vai gerar a evolução do ser humano. Então, ele aponta que nós precisamos tentar lembrar cada vez mais do mundo das ideias, do que nós aprendemos lá no mundo das ideias. E isso é chamado de reminiscência, tá? Nós temos que procurar um momento de ascese. O Platão não fala em oração, tá? Ele não fala em oração, rezar, ir no culto, fazer missa. Ele vai falar que nós temos que ter momentos de ascese, ou seja, como se fosse um levantar da nossa alma, né, elevar a nossa alma e procurar lembrar daquilo que nós aprendemos no mundo das ideias, para que a gente se livre da metempsicose, que é o fenômeno do espiritismo chamado de reencarnação. Bom, vocês conseguiram entender isso? Acharam uma meditação? Não. Oi? Seria assim, ele não ora, não reza, mas tipo assim, ele teria tipo uma meditação? Não, também. Uma meditação, é como se fosse uma meditação. Porque assim, esses camaradas, eles não tinham uma religião, né? Até porque a mitologia também, que era comum na época, você tinha os templos, né? Tem o templo de Apolo, o templo de Zeus, o templo de Atena. Só que, assim, quem é que fazia as preces? Não era, assim, o povo em si. Eram só os sacerdotes. Então, você procurava o sacerdote, né? Então, os poderosos lá, por exemplo, procuravam o sacerdote e falavam, olha, a gente vai entrar em guerra, né? E eu quero receber a bênção dos deuses. Então, eles faziam oferendas, né? Os sacerdotes faziam oferendas e tal. Então, o povo em si não rezava, não orava. Quem fazia orações, oferendas, eram os sacerdotes. Então, o Platão também, assim, não tinha uma religião. Então, não tinha esse lance de oração, de ir à igreja, né? Não tinha nada disso, tá? Então, é momento de ascese, como você falou, é uma meditação. Então, você vai pensar o que é o bem, como eu posso ser melhor, né? E você busca, então, através dessa meditação, rever a sua vida, igual Sócrates também falava, né? Uma vida sem pensar não vale a pena ser vivida. O Platão toma isso muito ao pé da letra e vai propor esse momento de ascese para que a gente se lembre aí do mundo das ideias. Beleza? Professor, oi. Você pode me dizer o que era um sacerdote naquele tempo? O que ele fazia? Sim, o sacerdote naquele tempo eram pessoas assim que eles também consideravam ser escolhidas pelos deuses, né?
eram pessoas consideradas escolhidas, então não era qualquer um, não existia vocação. Então, se chegasse assim, hoje você pode falar assim, eu quero ser pastor de uma igreja, você pode fundar uma igreja, não é? Ou você pode frequentar uma igreja e se tornar pastor daquela igreja. Naquela época, não. Naquela época, essas crianças já eram escolhidas de pequenos, assim, né? Falava, olha, esse aqui vai ser um sacerdote, né? Então, era escolhido. E aí ele já era educado desde pequenininho para ser um sacerdote. Não tinha muita essa opção de querer mudar e ninguém poderia escolher, falar, eu quero ser um sacerdote. A garota também, eu quero ser uma sacerdotisa. Inclusive, nessa época, era muito comum a sacerdotisa, tá? Era mais comum até sacerdotisas do que sacerdotes. Tinha muitas mulheres sacerdotisas, tá bom? E o que acontece, né? Esses sacerdotes, eles trabalhavam muito com elementos da natureza. Então, pegavam também plantas e faziam chás para as pessoas que ficavam doentes, né? Então, por que faziam chá? Porque o chá traria alívio para o corpo. Então, ele fazia o chá com aquela erva, e com aquela mesma erva ia te dar, tipo, uma bênção, né? Ia te dar uma bênção, ali ia fazer uma reza, ia te dar uma bênção, e fazia o chá, porque o chá ia te dar alívio para o corpo. E a bênção é que ia curar a sua alma. Então, por que isso? Porque, para esses caras, toda doença física, na verdade, é um reflexo de uma doença da sua alma. Então, a sua alma está doente e refletiu no corpo. Então, não adianta você só cuidar do corpo, você tem que cuidar da alma também, tá? E, às vezes, o camarada... por isso que até na Bíblia, muita gente fala assim, né? Ó, aquele cara ali é um cego de nascença. Quem pecou para que ele nascesse cego? Né? Teve alguém lá que perguntou isso para Jesus? Tá, e, na época, esse pensamento era comum. Associavam a doença com um pecado, né? E até hoje, não tem gente também falando, o coronavírus é um castigo para a humanidade, não sei o quê. Tem gente que até hoje ainda pensa dessa forma, tá bom? Então, era isso. Deu para entender aí, Gilvan? Eu sim, tranquilo. Os outros companheiros têm alguma pergunta? Bom, nós temos aqui 3 minutos para eu terminar, né? Falar do Aristóteles em 3 minutos é muito difícil, né? Então, eu vou falar um pouquinho só, a gente continua aí também na próxima aula. O Aristóteles foi um cara muito diferenciado para a época. Aristóteles foi o filósofo mais sensacional que esse mundo já conheceu, né? Junto com alguns outros, claro, mas por que o Aristóteles foi tão diferenciado assim? Porque o Aristóteles ele conseguiu falar sobre todos os saberes que existem. Aristóteles escreveu livro de biologia, de química, de física, escreveu livro de astronomia, escreveu livro explicando a existência de Deus, a existência da alma, né? Então, Aristóteles falou de lógica, é uma espécie de matemática, mas é diferente, porque ele vai procurar essa busca da verdade através da lógica, né? Então, Aristóteles ele falou de todos os saberes da época, ele falou de ética, política, estética, né? Então, o Aristóteles contemplou exatamente todos os saberes da época, tá bom? Então, na próxima aula aí, na semana que vem, nós vamos falar aí um pouco mais do Aristóteles e também vamos entrar na filosofia cristã, tá bom?